Muito bom dia, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez, como fazemos todos os domingos, falando um pouquinho do capítulo que nós postamos durante a semana no Facebook. Todos os dias nós colocamos alguns versículos durante os 6 dias da semana e no domingo a gente fala do capítulo inteiro. O nosso canal no YouTube é Antônio Lima Braga Júnior, onde você pode nos acompanhar clicando no sininho para receber as notificações, se inscrevendo, né? Também estamos no Instagram e no próprio Facebook, onde nós fazemos esse trabalho todos os dias, né? E aos domingos nós fazemos esse vídeo. Uma carta cheia de recomendações, a mais poética de todas as cartas escritas na Bíblia. Essa foi a primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Corinto, na Grécia. Os estudiosos relatam que Paulo escreveu outras cartas, mas que elas não foram encontradas. Possivelmente essa primeira carta seria a segunda, mas isso não vem ao caso, né? Nós estamos falando daquilo que está na Bíblia e essa oficialmente seria a primeira carta. A igreja naquela cidade passava por muitos problemas de rebeldia, com divisões por falta de amor, causadas pelo orgulho e presunção. Durante 16 capítulos, Paulo fala de diversos assuntos, como vimos nesses últimos 3 meses. Alguns deles são, por exemplo, instruções acerca dos dons espirituais, ele falou. O poema sobre amor, que é um dos mais lindos já escritos. Advertências contra a imoralidade sexual e orientações acerca do casamento. A importância da celebração da Santa Ceia e também sobre a ressurreição dos mortos, dentre outros assuntos. Uma carta muito rica que, se você puder ler novamente com o tempo, eu acho que vale a pena. Principalmente se você ler numa versão mais próxima da língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil. Que às vezes você lê numa linguagem de Portugal, por exemplo, você pode ficar em dúvida. Mas se você lê na linguagem de hoje, você vai compreender um pouco melhor. Hoje chegamos ao último capítulo, o de número 16, onde o apóstolo deixa algumas instruções finais. Uma dessas instruções é a coleta, dos versículos 1 ao 4. Tá? Podemos ver em vários outros locais na Bíblia sobre a coleta que Paulo pediu para ajudar os pobres da igreja primitiva em Jerusalém, aquela igreja que havia se iniciado logo após a ressurreição de Cristo. Você pode ver isso em 2 Coríntios 8:9, Romanos 15, do 22 ao 33, Atos 24:17 e outros lugares, essas recomendações de coleta. Podemos ver aqui uma uniformidade na doutrina propagada por Paulo, que é um reflexo da unidade do próprio Deus. No versículo 2, vemos a orientação para que cada um dê conforme a sua renda. Em seguida, ele fala sobre as cartas e recomendações para aqueles que farão a entrega da oferta lá em Jerusalém, de acordo com a aprovação da igreja local, sempre com muita transparência. Hoje em dia, infelizmente, a igreja tem enfrentado muitas dificuldades nesse sentido por conta de falta de transparência de alguns, não todos, né? Apesar de tudo, é muito importante continuarmos colaborando com a obra. A contribuição deve ser de acordo com a prosperidade da pessoa. No Novo Testamento não tem nenhuma declaração da quantidade exata, apesar que muitos clérigos querem exigir o que você tem que dar, ou ofertar no caso, mas no Novo Testamento não tem nenhuma declaração de quantidade ou porcentagem a ser dada, mas mostra a importância de mantermos nossas colaborações. Evidentemente que as igrejas precisam de colaborações dos seus fiéis para se manter, mas não pode virar um comércio. O segundo tópico que ele fala é sobre visitas, dos versículos 5 ao 12 e do 15 ao 18. Quando Paulo escreveu essa carta, estava em Éfeso, que é uma cidade que hoje não existe mais, mas que ficava num local que hoje é território turco. Tá?
A distância era de quase 600 quilômetros pelo mar ou quase 1.500 quilômetros por terra até Corinto. E ele escreveu essa carta. Hoje, às vezes, você tem o WhatsApp, coisas do tipo, e não faz nenhum tipo de evangelização, não ajuda ninguém, prefere mandar piada. Ele mandou uma carta, aliás, ele mandou mais de uma carta, evangelizando e dando recomendações. Paulo planejou ficar em Éfeso até o Pentecostes, para depois viajar para Corinto e passar o inverno com os irmãos de lá. Apesar de ele nutrir um grande desejo de rever seus irmãos, ele reconhecia que esses planos dependiam de Deus, como está lá no versículo 7. Muitos adversários confrontaram Paulo em Éfeso, como está no versículo 9, mas ele não os viu como sinal de que não estava fazendo a vontade de Deus. Além do mais, o evangelho costuma mesmo provocar aversão em algumas pessoas. Podemos ver aqui a importância de respeitarmos o tempo e a vontade de Deus e a importância de estarmos em comunhão. Uma brasa separada das demais acaba se apagando. Apesar que hoje, com o negócio de internet, muita gente acha que só estando na internet a comunhão está feita. Mas uma brasa separada, ela tende a se apagar. Devemos, sempre que possível, estarmos em constante união, como disse o salmista Davi lá no Salmo 133, muito conhecido: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Embora não pudesse partir de imediato para Corinto, Paulo queria ser representado entre os coríntios por seus cooperadores. Ele planejou enviar Timóteo, que na época era jovem. Paulo incentivou os coríntios a não desprezarem, pois mesmo sendo digno de confiança, Timóteo ainda era menos experiente. Existia um outro que era Apolo, que era um eloquente pregador, que teve um encorajamento forte de Paulo para ir até lá, mas não decidiu ir naquele momento. Aí o outro tópico que Paulo fala nesse capítulo são as exortações finais, tá? Nos versículos 13 e 14 e do 19 ao 24. Paulo, ele costumava receber a colaboração de um escritor para suas epístolas, mas no final costumava escrever as últimas recomendações de próprio punho, tá? Se eu não me engano, em Romanos, acho que Romanos tem menciona um pouco melhor sobre um desses colaboradores, não sei se era sempre ele, chamava Tércio. Mas nessa primeira carta aos Coríntios, ela também não foi diferente. No final ele escreveu e fez as exortações dos versículos 13 e 14, que podem ser lidas em segundos, mas exigem um trabalho real para se aplicar. Ele os encorajou a estarem alertas e vigilantes, permanecerem firmemente no Senhor, a serem corajosos, fortes e amarem sempre. Lá ele diz assim: façamos tudo com amor. Durante a semana, quando eu coloquei o capítulo, quando chegou nesse versículo, eu fiz questão de colocar só ele: façamos tudo com amor. Será que você está fazendo tudo com amor? Será que nós estamos fazendo tudo com amor? É muito fácil você ler, mas tem que ter aplicação para se fazer. O final da carta tem um modelo de saudação. Ele queria que os coríntios saudassem uns aos outros afetuosamente e enviou suas saudações. Ele falou assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Que lindo, né? Um bom dia. Aliás, eu convido você a ler comigo a outra carta, que a gente começa na próxima semana. Serão, se eu não me engano, 13 semanas falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ok? Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.